Mas é isso aí, né, família? Como diria um filósofo contemporâneo que eu não sei qual é o nome, me parece que a água bateu na bunda. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo. Meu nome é Janderson de Souza e esse aqui é o canal Paranoide. E bom, né, família? Me parece que os deuses da maromba decidiu escutar, sei lá, falar o que esse crioulo aqui tá falando. Porque antes eu me sentia um estranho no ninho. É? E é tipo assim, cara, ultimamente, pra ser mais sincero, não é nem ultimamente, eu sempre dei alguns tons políticos aqui em alguns vídeos meus, explicando até algumas coisas, como por exemplo, sei lá, quando o frango ficou um pouquinho mais caro e todo mundo tava querendo culpar o presidente, quando na verdade a gente teve a seca, né, sem contar que teve uma geada em alguns pontos do sul do país, onde a gente produz bastante milho. E caso você não saiba, milho é uma alimentação, né? Ele é a ração da galinha, né? Do frango e tal. Então quando o produtor de frango ele compra um milho mais caro, automaticamente ele repassa esse valor, né? O frango ele tem tendência a ficar mais caro. Tá, mas vou fechar a porta. E então, família, eu sempre procurei trazer aqui um pouco de entendimento, algumas coisas que eu sabia e que na verdade muita gente estava recebendo informações erradas. E todas as informações erradas que a gente teve nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, não foram verdadeiras. Pra eu ser bem justo aqui, não chamar ninguém de mentiroso ou de mal intencionado, mas nem tudo que vocês escutaram eram verdade. Ah, vá, né? Pra ser mais sincero, na verdade, 99% do que a imprensa fala pra você são opiniões, então não existe mais jornalismo. Eu já vinha falando isso aqui há muito tempo. Ah, é que você é bolsonarista? Ah, que você se considera de centro-direita? Eu já me posicionei politicamente aqui, então isso não é novidade pra ninguém, mas sim, galera, de fato... 99% do que vocês escutaram eram mentiras. Tanto é que um dos fatores preponderantes pro Bolsonaro ir participar do Ironberg Podcast é justamente uma mentira, tá ligado? Porque, por exemplo, assim, todo mundo sabe que o Bolsonaro baixou ali o preço do whey via impostos, né? Porém, olha só, inclusive se você quiser vai lá no Instagram do Booker, mano, dá uma olhadinha no vídeo dele. Olha só o que a mídia falou referente ao whey. Olha o nível em que chega o jornalismo no nosso país em função de política. Bolsonaro zera o imposto do whey e os caras me soltam a seguinte notícia. O whey protein pode trazer riscos à saúde. A alteração do ritmo cardíaco é uma das principais preocupações. Olha que matéria tendenciosa. Não, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Não sei se você sabe também, né? Mas vamos colocar aqui os pingos nos is. O Bolsonaro, ele baixou, tá, o imposto das proteínas, como é que eu vou dizer... suplementares, tá? Então vamos lá. Primeiro que tem muita gente que depende de proteína suplementar ou de qualquer suplemento em si, como pessoas doentes, pessoas com déficit de uma série de coisas, pessoas que têm problema de comer comida sólida, então elas fazem muita refeição líquida e essas refeições líquidas elas são consideradas suplementos. Então Bolsonaro baixou, tá, o imposto desses tipos de alimento. E o que isso leva junto? Né? Lógico, o whey protein, né, e a albumina, não, ainda não baixou da creatina e nem de outras séries de suplementação. Mas como ele está falando ali dos derivados e tal e tudo mais, principalmente dos importados, vale ressaltar uma coisa aqui também que eu acho que pouca gente sabe. Por que ele não baixa o preço de tudo? Porque, por exemplo, quando vem algo, como a matéria-prima do whey protein, ela vem de fora do Brasil para dentro, né? Ele pode baixar esse imposto sem ter necessidade de criar outro. Então ele não pode simplesmente chegar aqui e falar assim, vou baixar o imposto de tudo. Porque se ele baixar o imposto de alguma coisa aqui, o outro tem que aumentar. Perfeito? Acho que vocês conseguem entender isso. Então quando alguém chega pra você e fala assim... Ah, ele baixou o whey protein, mas não baixou dos itens da cesta básica. Qual o item da cesta básica ele pode baixar sem criar um novo imposto? Complicado. E ainda assim, na medida do possível, ele vem fazendo isso, como vocês podem ver nessa reportagem que eu vou postar aqui agora. Eu vou deixar por alguns segundos para vocês darem uma lida. Sim, ainda assim, ele conseguiu baixar o imposto de alguns alimentos da cesta básica. Pô, não sabia. Sendo assim, quando alguém chega para você e fala assim, ele baixou o whey, mas não baixou da cesta básica, essa pessoa também tá mentindo pra você. Mas bom, rapaziada, eu tô com muito pouco tempo, eu tenho que ir trabalhar ainda. Quem me acompanha sabe que eu gosto de fazer muito vlog, inclusive tá com ausência de vlogs aqui pela falta de tempo. Então eu sento aqui, gravo o que eu tenho que gravar, depois eu vou andando até lá fora, sento no ônibus, vou editando o vídeo. Tô dando meu jeito pra conseguir postar uma série de vídeos aqui. Vamos falar sobre o Bolsonaro no Ironberg Podcast. Primeiramente que eu fui um dos primeiros a cobrar isso. Eu já venho cobrando há muito tempo, não só em comentários como no podcast, no Ironberg Podcast. Eu cheguei a comentar na live do Muzi também
sobre essa possibilidade e há 2 dias atrás eu cheguei a postar lá no Notícias Maromba. Deixei lá uma mensagem justamente no momento em que tava Paulo Musi, o Júlio Balestrin e o Cariani. Todo mundo sabe assim que eu tenho uma certa implicância com o Cariani, porque eu acho que ele não me convence do que ele fala. Outra coisa que ele não me convenceu nesse pronunciamento é o seguinte: olha, gostaria de dizer pra vocês que aqui ninguém tem um lado e ninguém tem o outro. É pra se cagar de... Mano, eu acho que o Renato Cariani ele só não é mais bolsonarista do que o Sardinha. Porque o Sardinha ele é recorde. Pode ver que o Sardinha ele não só comenta nas postagens do presidente, como todos os apoiadores do presidente têm comentário do Sardinha. É isso aí, vamos apoiar meu presidente, nosso presidente, blá blá blá. Mano, o Renato Cariani ele é muito bolsonarista. Muito. Assim como o Paulo Musi, assim como, sei lá, se eu colocar 95%, eu acho que eu ainda tô sendo legal. Porque eu acho que chega a 99% dessa galera que a gente considera os top da maromba aqui no Brasil. 95% são muito bolsonaristas. Isso não é pouco não, é muito. Inclusive eu cobrava antes, falava assim, pô, vocês têm que se posicionar. Eu cheguei a conversar com o Jason uma vez, cheguei a conversar com o Gorgonoid uma vez, falei assim, cara, se é aquele podcast lá que você tem, cara, o que você acha da gente falar de política pro mundo maromba? Porque eu sou o tipo do cara que eu não consigo, sinceramente, eu não consigo ver o problema acontecendo na minha volta e simplesmente ficar calado. Às vezes um inscrito do canal vem falar assim, não se mete nisso. Não fala... Eu não sei, cara. Não sei se é um defeito ou uma qualidade, mas eu, particularmente, não consigo. E aí, então, as coisas estão acontecendo à nossa volta, são coisas extremamente preocupantes. A gente sabe da importância das eleições desse momento. O Gorgonoid, atualmente, ele até parou um pouco de postar sobre política depois que ele perdeu seu Instagram ali pela primeira vez, mas eu cheguei pra ele e falei assim, cara, aquele lá, o Brain Graham, pô, vamos falar sobre política, vamos dar nossa opinião. Sim, eu não tenho uma empresa, mas o Gorgonoid tem uma empresa e ele sabe o que pode acontecer com a empresa dele, dependendo de qual presidente possa ser eleito. Ele sabe do destino que o Brasil pode tomar ou não tomar, de acordo com o presidente que vai ser eleito. Então eu sempre falei com algumas pessoas que eram mais próximas de mim. Eu mandei uma mensagem pro Leandro Osh também, porque o Leandro Osh, outro dia ele estava falando sobre o Estado, sobre controlar a empresa dele. E eu falei pra ele assim, cara, mas a gente tá falando pra um monte de galera que tá fora do mundo da política. Esses caras são tudo politizado, assim como eu. Às vezes eu dou um estoque de política aqui, parece que eu sou o único cara, e na verdade eu sou o único do cara que falava sobre do mundo maromba que falava sobre política. Só que muita gente do mundo maromba é politizado. Então o Leandro Osh estava falando sobre o Estado controlar a empresa dele, a academia dele, é como se a academia não fosse dele. E eu fiquei pensando pra ele assim, cara, a gente está falando para um público que está dentro da nossa bolha, os caras não sabem de política. Você falar que o Estado controla a sua empresa, uma série de inscritos seu vai estar pensando assim, na mente dele tá o seguinte... Ainda bem que eu não sou do estado do Leandro Osh, mas quando a gente fala no estado, a gente está falando do federalismo que o nosso Brasil tem, a maneira que o Brasil domina os empresários aqui. Ontem mesmo a gente teve uma série de empresários investigados, cara, pessoas do bem, pessoas que geram emprego, que movimentam milhões dentro do país para que a gente possa viver minimamente bem, e estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, tipo assim, tem coisas que a gente tem que falar, não adianta a gente ficar ali dentro de uma bolhazinha. Então, eu já tinha feito comentários sobre o presidente aparecer num podcast maromba. Eu também já tinha falado numa live, depois que o presidente participou da Sabatina da Globo, eu fiz uma live aqui no canal, e nessa live eu falei exatamente sobre isso. Já tá na hora do presidente ir a um podcast e tal, e falar um pouco, falar pra essa galera. Muita gente aqui é muito desinformado. Não adianta eu pensar que eu sei de uma verdade e pensar que todas as minhas voltas sabem. Se eu não falo, puta que pariu. Errou! Que todos à minha volta sabem. Então não adianta eu ficar guardando pra mim algo que eu sei. Então gostaria de parabenizar o Renato, embora eu não pude deixar de criticá-lo, porque pô, ele é muito bolsonarista. Pode confiar em mim, ele tá deslumbrado com a possibilidade de entrevistar o presidente. Assim como o Paulo Musi também. E o Sardinha vai pedir, pelo amor de Deus, para ir lá e dar um abraço no presidente. Eu tenho certeza. Certeza absoluta. Pode escrever aí onde vocês quiserem. E
E é isso, eu estou muito feliz com o atual momento. Eu espero que a gente possa também trazer muita política para dentro do debate maromba, que o pessoal da a galera da maromba fique sabendo um pouco mais sobre política pela fonte principal. Então é muito bom que você siga o presidente, siga o prefeito da sua cidade, siga o governador do seu estado, o prefeito da principal cidade. Se é de São Paulo, segue lá o cara da capital. Se você é do Rio de Janeiro, segue o cara da capital da sua cidade. De qualquer estado que você for, segue o prefeito da capital, prefeito da sua cidade, o governador do estado e o presidente. Sabe por quê? Que é para você extrair, tá, a notícia da fonte principal. Tá? Não deixa ninguém ficar falando para você que fulano disse. Eu chamo alguém para debate aqui, eu falo assim, não, mas você falou que o Bolsonaro é isso, tá? O Bolsonaro é isso porque você ouviu ele dizer ou alguém te disse que ele falou? Ah, o jornalista disse. Esquece, pai, estão te enganando. Bom, e é isso. Vamos aguardar até sexta-feira. Eu já sabia que o Bolsonaro ia estar sexta-feira em São Paulo, porque ele também vai participar do Pânico na Rádio ao meio-dia. Então quem puder acompanhar o Pânico na Rádio ao meio-dia também, já fica à vontade. Já pega de meio-dia às 2 e depois de 4 adiante lá no Aeroberg Podcast. Bom, uma ideia que eu gostaria de trocar com vocês, um bate-papo aqui bem legal, bem interessante. Se você viu o vídeo até aqui, deixa um like, se inscreve no canal e vamos embora. Tamo juntos e é nóis. Bora, mundo maromba, vamos se tornar um pouco mais inteligente, mais do que nós já somos. Não tô chamando ninguém de burro, embora eu seja mediano assim. Estudei só até o CA fraco.